Boa noite. Boa noite de novo, gente. É um tema complicado porque nós estamos numa fase evolutiva em que dificilmente a gente consegue perdoar de forma incondicional. Não dá. Tanto é que se você pega um filme para assistir, eu acho que 99,9% dos filmes, a base do texto, a base do desenvolvimento é exatamente a vingança. E a gente adora se vingar. Aliás, esses dias para trás eu peguei esse 0,1% que não é assim. Eu assisti um filme que o cara sofreu na mão de 4 rapazes, mas vai sofrer desse tanto. E eu pensando cá comigo, falei, agora mesmo ele vai lá e treina, aprende a ficar musculoso e vai atrás desses caras e dá neles uma coça bem boa. E acaba o filme. Nada. O cara perdoou. O cara saiu de boa. Ficou de bem. E conseguiu conquistar os 4 rapazes. Eu falei assim, o filmezinho ruim. Vê se vocês não concordam comigo. A alegria da gente assistir o filme é a vingança. Por quê? Porque a nossa condição espiritual é essa, infelizmente. Então, o tema é o exercício do perdão. Nós temos que exercitar demais da conta. Nós temos que fazer uma academia só para exercitar o perdão, e a gente tem que levantar todo dia, 6 horas da manhã, e pegar serviço até 11, depois voltar meio-dia e meia, até às 5 da tarde, quiçá até às 11 da noite, dá para ir. Isso durante mais ou menos uns 2 milhões de anos, a gente consegue fazer o que significa perdoar. Aliás, eu estava fazendo esse estudo, estava começando a juntar ideias para ver o que a gente fala num estudo como esse. Eu peguei um videozinho de uma pessoa que estava sendo entrevistada num grupo de pessoas, e eu adorei a comparação que ele fez, porque ele utilizou da química para ensinar o que significa perdão, o sentido da palavra perdão. Ele toma, mesmo que ele se declare não conhecedor, não é a área dele, ele fala assim, para você criar uma molécula, você precisa de átomos. E algumas moléculas, por exemplo, você adiciona átomo, principalmente o átomo de oxigênio. E aí ele dá o exemplo por exemplo, quanto mais você coloca átomos, vai chegar a um determinado ponto que satura, não recebe mais, não tem como colocar mais átomo de oxigênio ali. E aí, então, nesse momento, se você colocar mais alguma coisa, pode que a molécula colapsa. E aí ele explica o exemplo do clorito. Clorito, a fórmula é NaClO. Clorito, nós conhecemos, né? A gente usa isso para limpeza da casa. E depois o clorito, aliás, o hipoclorito é NaClO. Depois vem o clorito, que aí você coloca uma molécula de O, de oxigênio a mais, NaClO2. Aí vem o clorato, NaClO3, e o perclorato. Quando não dá mais para colocar oxigênio, saturou, preencheu, aí você vem com o perclorato. Então, essa palavrinha, esse prefixo per, significa quando chega o limite máximo que você pode fazer ali. E aí ele consolida o exemplo a partir do momento em que ele diz, por exemplo, uma coisa feita e existe uma coisa perfeita. Perfeito significa que é o máximo que você pode realizar numa situação. Existe o fazer e o perfazer.
Existe o seguir e o perseguir. Você já mais ou menos nota a diferença do que é seguir e perseguir, né? Aí ele vai até outros exemplos como permanganato e vai por aí afora. Peróxido de hidrogênio, o que é a água H2O e tem o peróxido de hidrogênio, que é o máximo de oxigênio que você pode colocar ali, que são 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. É o peróxido. Peróxido é o limite máximo que você pode colocar de átomo de oxigênio ali. Aí ele explica de uma facilidade extraordinária. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando a gente só quer para nós, a gente só ganha. E o amor? A gente doa. O amor é quando a gente doa. E qual que é o limite, o além do possível do amor? É quando a gente perdoa. Perdoar é dar mais além, é ir até as últimas consequências no ato de doar. Não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude. E se é uma atitude, então ela depende da escolha. Olha que maravilha. O nosso livre-arbítrio, é por isso que podemos exercitar. Por quê? Porque é uma escolha. Se eu escolho perdoar, então como é que eu começo a perdoar? Exercitando o ato de doar. Doar além daquilo que eu sou capaz de doar. E aí você começa a pensar, onde isso está? Obviamente o perdão é uma maneira de pensar do cristianismo, genuinamente cristã. Jesus é que nos coloca isso. Jesus ensinou para a gente quase todas as lições dele, ele coloca a gente diante da situação do perdão. Sempre. Você pode observar a maneira dele explicar, por exemplo, quando Pedro pergunta a ele, até quando eu devo perdoar? Até 70 vezes 7 vezes? Jesus explica para ele, até 70 vezes 7 vezes. Se fosse um ignorante igual eu ia contar, né? Perdoei uma, marca na bengala. Essa falta que o cara me viu. Eu me lembro de um caso assim, se não me engano, o povo atribuía ao Chico Xavier que passava na porta, a pessoa xingava ele. Eu não consigo perceber o Chico Xavier ficando ofendido com uma pessoa. E ele foi anotando na bengala, na hora que deu 490, 70 vezes 7, 490. Hoje eu vou chegar lá e vou pegar o caboclo. Aí, segundo essa historinha, Emmanuel chega para ele e fala assim, Chico, vamos colocar como sendo essa historinha real. Não é 490, é sim, é 70 vezes 7. Não, é 70 vezes 7 vezes. Isso queria dizer que era infinito. 70 vezes 7 vezes é infinito. E aí Jesus coloca para nós uma situação em que o perdão é tão incondicional que ele é praticamente não, ele é impossível de vir de Deus para conosco. Se Jesus não perdoou ninguém, me mostra. Jesus às vezes falava com a pessoa, né, eu te perdoo, mas só no sentido para fazer a pessoa ficar satisfeita com uma ação vinda de Jesus. Como se desse confiança para a pessoa. No caso da mulher adúltera, ela estava sendo apedrejada pelos erros. Jesus, de lado, simplesmente esperou que a coisa acontecesse e desfechou naquela situação. Eles foram para perguntar a Jesus, como numa pegadinha, qualquer jeito que ele respondesse, ele estava se comprometendo, ou com o Estado, ou
com a sua própria doutrina. Se ele respondesse que tinha que apedrejar, então a doutrina dele não tinha sentido, que é a doutrina do perdão. Se ele falasse que não era para apedrejar, ele ia contra as leis do Estado. E se comprometia também do mesmo jeito. Era uma pegadinha. Só que Jesus coloca essa questão exatamente onde ela precisa ficar, que é no indivíduo. É a ação individual. Quando Jesus fala, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, quantos ficaram lá para atirar a pedra? E dizem que os mais velhos saíram primeiro, porque os que perceberam, não, foi soltando as pedras despistadamente e cascando fora. Esse é o perdão que a gente começa a entender durante todo o processo do ensino de Jesus. A parábola do credor incompassivo, ela é tácita nesse aspecto. Eu já fiz uma palestra só sobre isso. A parábola do credor incompassivo é aquela em que um rei um dia, não vou citar ela aqui toda, um rei vai acertar as contas com seus discípulos, com seus, como é que chama? Súditos. Essa é a palavra. Vai acertar as contas com os súditos. Aí entra o primeiro, olha só, entra o primeiro. Quanto está me devendo? 10.000 talentos. Nossa! Isso é dívida. Isso é dívida para mais de metro. Isso é uma dívida absurda, impagável. Absurdamente impagável. Só para vocês terem uma ideia, um talento naquela época, um talento, tinha 6.000 denários. E sabe o que é um denário? É o salário de um dia de serviço, naquela época. Um dia de serviço, um denário. Para você ganhar um talento, você tinha que trabalhar 6.000 dias. Faz a conta. 6.000 dias. Agora, o cara devia 10.000 talentos. Ele ia ter que trabalhar 60 milhões de dias de serviço para conseguir pagar essa dívida. Eu pergunto, é pagável uma dívida dessa? Então, o que Jesus queria dizer com isso? Queria dizer que Deus, quando olha para nós e a gente tem uma dívida mega com Ele, o que Ele faz? Perdoa. Por quê? Porque o cara se prostrou diante do rei e falou, por favor, tem piedade, tem misericórdia. Aí o rei olhou para ele e falou, beleza, está perdoado. Já tinha mandado colocar papagaio, periquito, mulher, filho, tudo dentro para jogar onde ia ter choro e ranger de dentes. Mas a pessoa pediu por misericórdia, pediu. E aí o que o rei faz? Beleza, vai lá. E aí ele sai, vira a esquina, na hora que chega na esquina de baixo, ele encontra um cara que devia para ele 100 denários. 100 dias de serviço. E ele ajusta o cara e fala, leva para a cadeia. Enquanto você não me pagar, você não sai daí. Aí tem sempre um dedo duro que viu o cara ser perdoado em 10.000 talentos. E não perdoou o cara de 100 denários, na memória foi lá para conversar com o rei. Falou, sou rei. O cara que o senhor perdoou 10.000 talentos, não perdoou o cara que devia 100 denários para ele. Ele falou, é? Então manda chamar ele lá. Simbolicamente, Jesus dizia para nós, Deus nos perdoa uma dívida absurda, impagável, proporcionalmente, não dá nem para você imaginar. Obviamente, é porque não há perdão, não há necessidade de perdão, porque nós não damos conta de ofender a Deus
Infelizmente, nós não damos conta de ofender a Deus. O máximo que nós conseguimos fazer é ofender a nós mesmos. Deus olha para a gente, Jesus, que é o nosso irmão mais velho, responsável pelo trabalho no planeta Terra. Ele chegava e falava para todo mundo, os que lhe batiam, os que lhe faziam chacota, todos. Ele simplesmente falava, ainda advogava a favor dele. Pai, não leve em consideração não, porque eles não sabem o que fazem. Era advogado de quem lhe batia. Esse é o perdão que Jesus ensina para nós, que é incondicional. O perdão incondicional se traduz em aquele perdão que não tem nem sis e nem mas. Porque geralmente a gente perdoa, mas eu te perdoo, mas tem que pisar miudinho comigo agora. Eu te perdoo se você passa a agir dessa forma, dessa forma e dessa forma, do jeito que eu quero que você haja. Aí é condicional. Perdão incondicional é o que a doutrina de Jesus nos ensina a todo instante. Outro, bater na face. Se você bate numa face, ofereça a outra. O que ele quer dizer com isso? É o perdoar. Perdoar é dar mais além. Se a pessoa quer te bater numa face, ofereça a outra. Não há força maior do que uma coisa dessa. Experimenta bater em alguém e ele oferece a outra face. De boa, sem arrogância. Experimenta. Você já fica constrangido na segunda batida. Na terceira, você já começa a agredir verbalmente. Você é frouxo mesmo, não vai reagir. Aí, na hora que a pessoa vai para casa, meu Deus do céu, o que eu fiz? Na vista de todo mundo, o cara ficou ali impávido, não mexeu uma palha para me agredir ou para revidar. Vocês lembram da primeira cena de Mahatma Gandhi, no filme Gandhi? Eles colocam como se aquilo fosse vivido. Obviamente o filme é uma inspiração na vida real de Gandhi. Mas ele estava com o passe, ele não estava com o passe, aliás, ou ele estava com o passe e ele estava queimando o passe. Numa manifestação de que não estava agradando a ele. Ele estava lutando pelos direitos. Aí chega um guarda, tira o cacetete e começa a bater nele. Ele cai. Ele cai, pega o passe no chão e coloca no fogo. Apanha mais, apanha mais, apanha mais. Até que o guarda não aguenta mais. Ele não consegue mais. A cena é clara, é categórica. E aí, Gandhi é esse ser que nos ensina, é exatamente esse não perdoar. É o suprassumo da compreensão, da consciência do que é ser ofendido ou não ser ofendido. É uma escolha. É uma escolha nossa. No final do filme, o general que chega para ele, depois que já está batendo em retirada, chega perto dele e fala: eu vim aqui para te pedir perdão. Ele fala para o general, fala assim: mas eu não posso te perdoar. Mas como não pode? Eu te prendi, eu te fiz um monte de coisas que não deveria ter feito. Deveria sim, era sua ordem, as suas ordens que tinham que ser observadas. Aliás, é por isso que eu te respeito. Você cumpriu aquilo que determinaram para você. Mas eu não posso te perdoar porque você não me ofendeu. Mas como assim? Eu falei assim, eu não me senti ofendido. Uma escolha. Quem não se sente ofendido não tem que perdoar. Não precisa perdoar. É outro nível.
Obviamente, a gente está trabalhando em cima disso. Agora, a parábola do filho pródigo é a mesma coisa. O que Jesus quer dizer é que esse perdão absoluto de Deus para conosco, ele funciona em todas as situações. O filho pródigo, vocês sabem quem que é? Aquele filho que cometeu todas as coisas que não deveria fazer com o pai, com a família, numa sociedade em que a família e o pai, a figura do pai, é extremamente importante. Ele sai, gasta tudo, volta, e o que esse pai faz? Perdoa incondicionalmente. Abraça, trata bem, leva para fazer uma festa em homenagem àquele que estava perdido, se encontrou. A ovelha perdida, a dracma perdida, tudo tem a ver com o perdão. Ou seja, o cuidado para que as pessoas, mesmo errando com todas as consequências possíveis e imagináveis, da parte de Deus para conosco, é perdão garantido. É por isso que Jesus, hora nenhuma, cobrava da gente. Ele respeitava o nosso ritmo de evolução. Jesus era disponível, absolutamente disponível, mas nunca com cobrança. Mesmo no caso da mulher adúltera lá, quando acaba, todo mundo vai embora e a mulher fica sozinha com ele, ele olha e fala: cadê os que te condenam? Foram embora. Pois é, eu também não te condeno. Por quê? Porque é a partir dali para frente aqui, ó. O que interessa é não mais o passado de ações, mas é o que você vai fazer da agora para frente. E a recomendação dele é sempre nesse nível: vá e não peques mais. Pronto. Isso representa o quê? O perdão absoluto, ou a não necessidade de perdoar. Obviamente, a coisa que fica na nossa cabeça, então, para pensarmos é: então, por que a gente se ofende? Onde está a raiz da nossa ofensa? A pergunta que tem que ser feita: a origem da ofensa. O que tem em mim, o que existe em mim, que o outro é capaz de me atingir a ponto de me fazer ficar na condição de ofendido? O que é a ofensa? Aí uma perguntinha só para provocar. Seria porque a gente concorda com o ofensor? Vocês concordam? É só para provocar. Vocês já observaram que a gente só se ofende quando o ofensor tem razão? Porque quando o ofensor chega para a gente e fala assim: ô, altão, eu penso assim: ele enganou, ele está falando com quem? Não é comigo, porque eu não sou alto. Quando você tem certeza que não é com você, isso passa batido. Percebe? Agora, quando todo ofensor, ele é primoroso para descobrir o que vai te ofender. Ele te estuda. No meu caso, por exemplo, é fácil da gente observar, porque no meu caso, por causa das minhas perninhas candemba, os meus, entre aspas, ofensores, na época de escola, eles estudavam direitinho, e eles me chamavam de manquitolo. Não. Aquilo tremia na barriga, assim, ó. Sabe? Naquele tempo não tinha bullying. A gente resolvia o bullying na contraofensiva. No toma lá, dá cá. E aí eu ficava buzina da vida, cheguei em casa, perguntei ao meu pai. O meu pai falava assim, o meu pai, com toda a simplicidade dele, ele tinha umas tiradas que era de aplaudir. Eu falei: o menino lá na escola está me chamando de manquitolo. E ele virou para mim e falou assim: e você é? Sou.
Ué, então você tinha que agradecer ele. No mundo de invisibilidade, ele te viu. De repente nasce uma amizade. De repente nasce até uma amizade aí. É aí que está o X da questão. Quando é que eu me sinto ofendido? Quando eu me sinto inferior ao meu ofensor em alguma instância que o ofensor descobriu em mim. Porque a lógica cristã é perfeita. Se alguém chega para você e diz uma coisa que não é verdade, na tentativa de te ofender, a lógica é você pensar assim: é verdade? Ele tem razão? Se a pessoa tem razão, qual que seria a sua resposta cristã? Ô menino, você acha que isso aí tem problema? Você pode me ajudar a resolver? Me dá uma demão. Não é? É mais ou menos assim que a gente funciona. Na lógica do perdão incondicional. Você não se ofende por quê? Porque você, analisando o que o outro disse, se é verdade, ora, o outro tem razão. Se a intenção dele era me agredir ou me diminuir, vai depender de como eu estou me sentindo para acatar aquilo que ele está me ordenando. Se eu achar que devo me sentir inferior, eu vou me sentir inferior. Agora, se ele estiver enganado, do mesmo jeito, ele simplesmente está enganado. Eu posso, talvez, num processo de relação humana, provar para ele que não é verdadeiro. E isso que ele está pensando é um equívoco. Qual é que é o problema? Se você se ofende, a base da ofensa está em você. Aí, mais uma vez, eu coloco meu pai em ação. E eu adoro falar isso, porque isso aí, a imagem vale mais do que 1000 palavras, e essa é sensacional. O meu pai sempre falava que carrapicho não gruda em mármore polido. Se grudou, é porque tem alguma coisa no mármore que ainda não está polido. Se tem imperfeição ali, pegou exatamente na imperfeição e usou. Perceberam essa diferença? Agora, veja lá, a concordância com o ofensor, então, vai depender de cada um. Você que tem que analisar em si mesmo se existe isso. Se existe uma concordância, a pessoa tem razão. Então, por mais que ela queira te ofender, você elabora isso, e se isso te machuca, você simplesmente corta relações, você se afasta. Você tem o direito de fazer a sua escolha. Se eu não estou dando conta de bancar essa relação, e essa relação é uma relação nociva para mim agora, nesse momento, eu me afasto, simplesmente, respeitando o direito do outro errar comigo. Vivendo cristão, nós estamos no parâmetro da vida cristã, viu, gente? Obviamente, a gente ainda tem que trabalhar muito para chegar a esse patamar. Nós estamos trabalhando a questão do o que seria ideal. Agora, aí a pessoa simplesmente vai: será que sou a mão de Deus na justiça? Essa é uma outra posição, que a pessoa acha que tem que ser a mão de Deus para fazer com que o outro pague pelo que fez. Agora a gente pergunta para si próprio: é isso mesmo? Nós somos a mão de Deus para colocar as coisas na justiça? É a nossa função isso? Então, de novo, qual que seria a melhor atitude? Afaste-se se você não dá conta de bancar. Se tem que bancar, elabore. Elabore dentro de você aquilo que precisa ser perdoado.
E ao se perdoar, o outro não te atinge mais. Se você não se perdoa por determinada situação que você acha que ainda é portadora, o outro vai te atingir facilmente nesse ponto. Aí o que você faz? Trabalha consigo mesmo. Trabalha. E ao se perdoar, terapeutas estão aí à disposição para ajudar você a fazer essa elaboração. E na hora que você faz essa elaboração, se tudo corre bem, você é capaz de abrir mão do direito que você tem de fazer a tal da justiça divina. Não está na sua mão. É por isso que perdoar é esse, dentro do significado dos dicionários, é quando você abre mão de fazer justiça. Abre mão do direito, entre aspas, de se vingar. Você abre mão. Essa que é a doação. Aqui, ó. Eu dou para você o direito de me vingar. Eu dou para você o direito de querer justiça a partir desse nosso encontro. Não me interessa fazer isso. Eu te dou além. Aliás, se você for repetir detalhadamente, Jesus, quando ele fala, ofereça outra face a quem te bate numa face, ele dizia exatamente além disso. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, o que acontece? Anda mais 1000, de cortesia, né? Não, agora eu vou com você de companhia, vamos embora. Vamos bater uns papos, eu gostei do seu papinho e tal. E lá no final, se ele quiser te tomar a túnica, dê também a capa. Tudo isso Jesus coloca para nós que é além, aqui ó, é além. Chegar no cristianismo perfeito, pleno, bem vivido, é esse patamar. Só que para nós, na prática, não vai funcionar ainda. É por isso que temos que exercitar. E como é que você exercita? Primeiro vai sair uns perdão meio obrigado, sabe? Uns perdão, sabe? Menino de escola pede desculpa para ele. Desculpa. Desculpa ele. Está desculpado. Sai falso, é obrigado. É obrigatório. E se é obrigatório, está no primeiro passo, mas já está valendo. O segundo passo é quando você transforma essa obrigação num dever. E esse dever já sai da condição de obrigado. Ele passa a ser uma imposição daquilo que é você, daquilo que você já adquiriu como evolução humana. Você já se impõe intimamente, sem nenhuma obrigação, o ato de dever. É um dever cristão, eu perdoar. Isso sai. O próximo passo é isso sair espontaneamente. Sem drama. Nem tchum. Já sai espontâneo. Por quê? O treinamento da obrigação, do dever, já está na formação de um hábito. E esse hábito vai se consolidando a cada caso, a cada situação que acontece. Com qualquer pessoa que está no nosso círculo de relação. A cada caso, você já segue esse primeiro passo. É obrigatório. Você ainda não está presente no ato, não é uma escolha sua, mas é uma escolha obrigada por questões sociais. Segundo, é exatamente você já começar a entender que é um dever, e quando é um dever, segundo Immanuel Kant, é um imperativo categórico. Você faz porque sabe que tem que fazer. Sabe porque sabe. E faz porque sabe que tem que fazer. Aí vira espontaneidade. A espontaneidade já sai, que é uma maravilha. E aí o último passo
da trajetória do exercício é exatamente o não se ofende. E quando chega no não se ofende, não precisa mais perdoar, porque já está tácito em você. Qualquer coisa que a pessoa fale para mim, não me atinge, em qualquer nível, não me atinge mais. Sabe, aquela pessoa que já trabalhou tudo que tinha que trabalhar em relação aos preconceitos, tanto pessoais quanto de fora para dentro. Aí, hoje, eu tenho prazer de falar que eu sou manquitolo. E se vocês quiserem, pode até me chamar de manquitolo, que eu ainda fico até achando que é carinhoso. Pode ir. Vai lá, eu dou autorização para vocês. Porque isso não me ofende mais. Por quê? Porque eu trabalhei. Desde a minha infância até agora, eu aprendi a lidar com a minha manquitolagem. Existem palavras para isso. A minha manquitolagem, isso é, para mim hoje, até motivo de alegria, porque eu desejo a vocês vir numa encarnação, manquitolo, para vocês verem o tanto de coisa que vocês aprendem. Meu Deus do céu! Primeiro que a manquitolagem dá uma preguiça danada da gente andar. E aí, quando você não anda, você fica quieto num canto, você começa a estudar. Aí você fica numa inteligência e resolve muito problema. Mas mais uma vez, a sabedoria dos velhos da roça, dos filósofos de roça. Meu pai era esse. Ele falava assim, Deus tira os dentes e abre a goela. É a compensação que a gente tem pelo mundo. E aí, então, não precisa mais perdoar. E esse não precisar perdoar, a pessoa simplesmente, que ainda não chegou lá, que nem começou pela obrigação ainda, pergunta para a gente assim, e o que eu levo nisso? Agora eu vou começar a falar para vocês qual que é a vantagem. Imagina, você está no trabalho, alguém te ofende. Você tem duas opções, ou parte para a briga, ou olha para a cara do chefe e fala assim, se eu brigar com ele, ele me manda embora e manda o outro também. Engole em seco. Pega a carga da ofensa, bota nas costas e vai para casa. Chega em casa, alguém te ofende. Você olha e fala, não posso abandonar. Pega a carga, joga nas costas e vai carregando esse peso. Tem gente que carrega no mínimo uns 8 ou 10 sacos de 60 quilos nas costas, só de ofensas. E tem dia que tira para fazer uma checagem nas ofensas. Aquele ali, esse aqui não posso nem ver a cara dele, esse aqui não posso ver que é. E aí a pessoa nem sabe que você se ofendeu com ela. E você está preso nisso. Imagina o atraso de vida que é isso. Se eu fosse você, eu aprendi a fazer isso fácil. Porque na hora que eu descobri que isso aí era fácil de fazer a partir dessa lógica, eu comecei a fazer imediatamente. Então, eu não carrego mais o fardo que é do outro. Eu estou custando a dar conta de carregar os meus próprios fardos. Para que eu vou carregar fardo dos outros? Eu liberei todo mundo. Nossa, esse aqui, Deus abençoa, vai em paz, que Deus acompanhe. Esse aqui, Deus abençoa, vai em paz, que Deus acompanhe. Esse aqui, já tinha passado da hora de, eu já nem ligo mais para isso. Deus abençoa, vai em paz, que Deus te acompanhe. Vai, e libera. E você vai ver como que você vai ficar. Sabe, tem sabor de briga de vizinho que depois faz as pazes depois de 6 meses. Vocês já viram o que é briga de vizinho, que fica um olhando para o outro, joga lixo na casa do outro, joga lixo de volta, e você vai ficando com raiva. Aí um belo dia a pessoa chega e fala, não, por que vocês não param com essas bobagens? Faz as pazes, vocês eram tão amigos. E aí abraça, chora, faz, acontece, e aí vira rela-rela de novo, um vai para a casa do outro vai para a casa do um, e vira rela-rela de novo. Mas é gostoso, não é? Mesma coisa, marido e mulher, por exemplo, a gente não tem como fugir da situação, às vezes,
Tem gente que não banca, então pega a malinha e vai embora. Mas a gente que às vezes fala, não, vale a pena consertar. Jesus falou que vale a pena, então vale. E aí você vai. Oi, não tem nada melhor do que fazer as pazes depois de 3 dias de brigado, não. Sabe? Tem 3 dias que você está só no papo monossilábico, sabe aquele... Quer almoçar? Quero. Você vem pôr? Não. Quer que eu ponha? Sim. 3 dias no monossilábico, e depois a pessoa chega. Vamos parar com essa bobagem. Vamos fazer as pazes. Vamos. Nó. O trem fica bom demais da conta. Tem garantido uns 3 dias de felicidade, de lua de mel. É assim que a vida funciona. Não vale a pena você carregar fardo que não é seu. É por isso que fazer a terapia do perdão começa primeiro pelo auto-perdão e depois começa a descarregar, sabe? Vai descarregando tudo. Liberta todo mundo que está nas suas costas, te lembrando a todo instante dos seus defeitos. Não, chega. Tchau para vocês. Eu quero mais é ser feliz. Joga tudo no chão e anda livre, sem cargas, sem peias. Vale a pena demais da conta. Então, para deixar aqui para o final, eu vou encerrar com vocês o seguinte. A máxima de Jesus no Sermão do Monte, que coroa isso para nós, é: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, felizes aqueles que são misericordiosos, porque misericórdia é olhar o defeito do outro, olhar as misérias do outro. Misericórdias é olhar a miséria com o olhar do coração. Misericórdias. Cordes é coração. Miséria é defeito, imperfeições. Quando você olha as imperfeições do outro com o olhar do coração, você está denunciando claramente que as suas próprias misérias você já não mais olha com o olhar de carrasco. É por isso que Jesus coloca uma lógica insofismável. Aqueles que são bem-aventurados porque são misericordiosos, está na cara que eles são misericordiosos para consigo mesmos. E se são misericordiosos para consigo mesmos, eles são felizes. Felizes os misericordiosos. Vale a pena ou não vale? Então tá bom. Está combinado. Boa noite a você.